níveis de auditoria. A gente trouxe aqui o formato de uma pirâmide para que fique mais fácil aí o entendimento. Se você coloca a organização como base da pirâmide, a gente tem 3 níveis de auditoria. E o foco, né, e o tipo da auditoria vai depender da relação entre a auditoria e a organização. Então, quanto mais próximo da pirâmide, maior essa relação. A gente começa falando sobre as auditorias de terceira parte. O que são as auditorias de terceira parte? São auditorias externas, ou seja, por pessoas externas à organização, e realizadas por organismos independentes. Então, veja que aí é onde a gente tem o maior distanciamento entre a auditoria e a organização. Então, são feitas por organismos independentes, que podem ser organismos de certificação, por exemplo, ou órgãos regulamentares, como fiscalizações, tá? Então, lembrando, a auditoria de terceira parte é uma auditoria externa realizada por um organismo independente. Depois disso, o segundo nível ali, eu tenho o que a gente chama de auditorias de segunda parte. O que significa isso? Ainda são auditorias externas, então ainda tem um distanciamento entre auditoria e organização, porém, o foco, a diferença da segunda parte para a terceira parte, é que a de segunda parte, ela é focada na relação entre as partes. Como assim, Ana? Então, por exemplo, se eu tenho uma auditoria de cliente, né, ele vem auditar a minha organização focado ali no meu atendimento a ele, né? Então, ele ainda é uma pessoa externa à organização, porém, ele vem auditar a minha empresa porque ele está interessado na relação entre cliente e fornecedor. O mesmo acontece quando eu vou auditar um fornecedor, né? Então, auditorias de cliente e fornecedores são auditorias de segunda parte. E, por fim, a gente tem as auditorias de primeira parte, que é, de fato, o que a gente vai tratar aqui nesse programa, que são as auditorias internas. Então, elas podem ser realizadas tanto por pessoas da própria organização ou por terceirizados, pessoas externas, que vêm auditar a organização em seu nome. Então, vamos sempre focar nisso, tá bom, gente? Então, as auditorias internas, elas podem ser realizadas por auditores, funcionários da empresa, e quando elas são realizadas por uma outra organização, por exemplo, se a DML for contratada para realizar uma auditoria interna, ela não vai em nome da DML, ela vai em nome da organização. Então, esses auditores também são tratados como auditores internos, tá bom? Ela representa a organização. Ok? E aí, falando um pouquinho mais da auditoria interna, né? Então, para que serve essa auditoria interna? Qual é o principal objetivo de se realizar auditorias internas dentro das organizações, né? As auditorias internas, elas servem para fornecer informações sobre o meu sistema de gestão, né? E aí, eu avalio dentro da auditoria interna, eu verifico a conformidade dos meus requisitos. Em relação a quê, Ana? Em relação aos requisitos da organização, né? Então, o que a própria organização preconiza e quais são aí as minhas obrigações dentro da empresa. Em relação às normas que eu utilizo no meu sistema de gestão, então, seja a ISO 9001, seja a 14001, seja a 45001, para que eu verifique a conformidade desse sistema de gestão e avalie se ele está implementado e se ele é mantido de forma eficaz. Então, a auditoria interna, eu posso utilizar recursos internos para realizar isso ou recursos externos. E aí, a gente também tem aí uma série de dúvidas em relação, será que é positivo, né? O que é melhor? Eu realizar a auditoria interna com meus recursos internos, ou seja, com funcionários, colaboradores da organização, ou é melhor eu contratar uma empresa terceirizada para fazer isso? Minha resposta sempre vai ser depende, né? Embora eu, Ana, tenha uma preferência em relação à utilização dos recursos internos, por quê? Porque eu acredito que se você utiliza o seu recurso interno, ele tem um olhar um pouco mais aprofundado sobre a organização, ele conhece a organização com mais detalhes e com isso a gente consegue identificar oportunidades que talvez uma pessoa externa não consiga visualizar, né? E também eu consigo desenvolver pessoas
dentro do meu sistema de gestão. Então, a partir do momento que ele se torna um auditor interno, ele passa a conhecer as normas de gestão, ele passa a conhecer os processos e, a partir daí, também identificar melhorias, inclusive fora das auditorias. Então, eu tenho aí um desenvolvimento de pessoas muito maior quando eu uso recursos internos. Então, quer dizer que usar recursos externos para auditoria interna não é legal, né? Eu não falei isso, lembra que eu falei que depende? Depende por quê? Porque muitas vezes, algumas vezes, olhares externos trazem oportunidades que para a gente viraram paisagem, né? Então, eu posso utilizar recursos externos para que eu consiga ter esse outro olhar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de gestão que eu não tenho o objetivo de certificar, então eu não tenho auditorias externas acontecendo com uma regularidade, certo? Então eu posso, de tempos em tempos, utilizar recurso externo para realizar uma auditoria interna. E com isso trazer esse olhar externo à organização. Outra forma de utilizar recurso externo para auditoria interna é, por exemplo, se eu não tenho auditores internos muito experientes, eu posso combinar uma coisa com a outra, né? Então, eu contrato uma empresa para que eu consiga fazer com que esses auditores internos comecem sendo observadores, né? E aí eles aprendam um pouco como funciona essa questão da auditoria, para que depois eles possam executar de forma, né, enfim, própria ali, né? Ou então eu posso também contratar uma empresa terceirizada para avaliar esses meus auditores. Então, o recurso externo ele é utilizado como observador, então ele consegue identificar aí oportunidades dos meus auditores e de capacitação deles, né? Então, é para isso que eu gosto de utilizar, né? Então, por isso que eu falo sempre depende, e eu sempre, Ana, pessoa que priorizo a utilização de recursos internos. Agora, existe uma outra questão que pode acontecer, né? Em organizações muito pequenas, em organizações onde é muito difícil você ter uma imparcialidade dentro do processo de auditoria, aí também o recurso externo ele torna-se mais importante, né, mais relevante para que eu consiga trazer aí um processo de auditoria relevante para a minha organização. Então, tudo vai depender do contexto da sua empresa, do seu grupo de auditores, do tempo disponível. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar na escolha entre a utilização de recursos internos ou recursos externos, ok? Outra questão importante dentro da auditoria interna é que ela é a base para minha autodeclaração. Então, como eu falei aqui, nem sempre a gente tem um sistema de gestão que visa uma certificação, né? Então, pode ser que a empresa ela entenda a importância de se ter um sistema de gestão dentro da organização, e a gente sempre fala que é por isso que a gente precisa fazer, né? E que a certificação ela é uma consequência, ela não pode ser um objetivo final, né? Ela vem como consequência da importância de um sistema de gestão e aí eu quero me certificar para ter, né, esse reconhecimento externo, mas pode ser que eu, como organização, não tenha nenhuma determinação de cliente ou eu não tenha recurso financeiro ainda para me certificar, mas eu entendo que o sistema de gestão é importante, então eu utilizo a auditoria interna como uma base para minha autodeclaração. Então, a auditoria interna ela vai me dizer se o meu sistema está mantido e implementado, certo? Então, a partir dos resultados da auditoria interna, eu digo, sim, eu tenho um sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão ambiental, um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho implementado e mantido eficazmente. Então, eu declaro que eu possuo esse sistema de gestão, tá bom? Então, é para isso que serve as auditorias internas.